começando mais um programa Análise Direta aqui dos estúdios de São Paulo e para mais 55 países. Bom, a crise bateu na porta de muitos nesses últimos tempos aqui no Brasil e algumas pessoas estão pensando até em planejar o seu futuro fora do Brasil, fora deste país. E pensando ali lá nas terras lusitanas, sabe? Portugal é um dos destinos mais procurados pelos brasileiros que querem tentar uma vida nova. Quem vai conversar hoje com a gente, vai tirar dúvidas sobre empreender, morar, estudar nessas terras lusitanas, é o nosso empreendedor que mora em Portugal, vem nos dar dicas desse país. Seja muito bem-vindo, Carlos Henrique Costa Almeida. Obrigado, é um prazer estar aqui. E falar sobre Portugal é algo muito gostoso, Sim. É algo muito bacana. Eu sou brasileiro e amo Portugal. Hoje vivo no Brasil e vivo em Portugal, porque tenho empresas aqui e tenho negócios em Portugal. Então é um prazer. Vamos lá tirar as dúvidas e falar o que é muito gostoso para mim. Antes da gente tirar todas as nossas dúvidas, me fala um pouquinho dessa sua vivência. Como é que foi essa mudança na sua vida do Brasil para Portugal? Eu trabalho num grupo aqui no Brasil chamado Grupo Launic. Trabalho há 18 anos nessa empresa. E essa empresa teve a presidente, ela é portuguesa. Uhum. E ela recebeu uma oportunidade de participar de um programa de incentivo a novas empresas, a empresários em Portugal, chamado Programa Portugal 2020. Tá. É um incentivo que a União Europeia deu a Portugal. Portugal teve uma recessão muito grande, passaram por grandes problemas financeiros, muitas empresas fecharam, muitas empresas faliram, muitos portugueses há 5 anos atrás, 6 anos atrás, estavam fazendo ao contrário, eles estavam vindo ao Brasil. Sim. E aí a União Europeia deu esse apoio a Portugal com esse projeto chamado Portugal 2020, a partir de 2014. Uhum. Esse incentivo leva muitas empresas a Portugal. E o nosso grupo foi convidado, então, pela presidente ser portuguesa, foi convidada a estar lá e fazer uma inovação de um projeto bacana, que é um projeto voltado para a parte de educação, parte de profissionalização, e nós iríamos internacionalizar a nossa empresa e iríamos expandir em Portugal e vender o nosso negócio, o nosso serviço para alguns países, como China, Índia e alguns países da Europa também. Com essa oportunidade, então, eu, por ser um dos diretores, acredito que de mais experiência da empresa, a nossa presidente me fez a proposta, me fez o convite. Eu já em 2015 tinha um desejo de ir para a Espanha, que está ali, é um país vizinho, e eu falei para ela, nossa, topo, já, posso levar, posso pegar minha mala, deixa eu já ir. E de imediato já aceitei, minha esposa também é diretora dessa empresa, ela aceitou também de imediato. Então nós pegamos a nossa mala e fomos para Portugal iniciar esse projeto, iniciar essa empresa do zero, né? E lá nós começamos então esse trabalho. Me conta um pouquinho da sua vivência, né? Uma coisa que a gente estava até comentando aqui. Vai de férias, fica 10, 8, 20 dias, mas a vivência, o dia a dia em Portugal, os costumes são muito diferentes, as oportunidades são aquelas que a gente vê por aí, que Portugal está de braços abertos, recebendo todos os brasileiros possíveis e os outros estrangeiros. Como é que está a situação? Eu não sei se vocês sabem, mas já é o 4º ano consecutivo que Lisboa e Porto recebem prêmios como as queridinhas da Europa. Uhum. E hoje é um dos países mais gostosos de se visitar. Além de ser um país acolhedor, é muito bonito, é muito fácil de se locomover. É muito bonito, não é lindo. Eu sou suspeito de falar, porque eu sou apaixonado. É muito lindo, é muito fácil de se locomover, a comida é maravilhosa. Meu Deus, eu vou só... que mais? Vamos dizer assim... Mas teve Portugal, algum costume, assim, que é muito diferente, que bloqueou um pouquinho você ou não? Tudo fluiu muito bem, assim? Eu fui muito entregue. Eu fui assim, sabe assim, eu vou chegar e eu vou viver. Então, a partir do momento que eu desci no aeroporto de Lisboa, eram exatamente 6 horas da manhã, eu falei assim, a partir de agora isso aqui é minha casa. Então, eu me adaptei muito rápido, eu amei tudo para mim era maravilhoso. Minha esposa já não foi tanto assim. Entendi, eu Minha ia perguntar esposa isso. Sentiu muito falta da família, eu também, mas eu acho que eu fui mais entregue naquele momento. Uhum. E aí, os costumes, a gente começou a estranhar um pouco, porque o brasileiro,
é muito falastrão, dá risada. Eu sou uma pessoa que dá uma risada muito alta. Então, quando você dá uma risada alta na rua, as pessoas já olham. Então, são pessoas muito mais reservadas, são muito mais... Não são sérias. É porque aquela coisa de piada de português, o português faz do brasileiro. Do mesmo jeito que nós fazemos do português Sim. aqui, o português lá faz do brasileiro. Então, são pessoas engraçadas, elas falam tudo, mas elas não são tão abertas quanto o brasileiro. Mas elas te recebem bem? Recebem quando bem. você fala que é do Brasil, eles não aguentam mais ver brasileiro lá. Olha, eles recebem bem. Eu digo que o português, quando ele ama, ele ama. Quando ele não gosta, tá na cara dele que ele não gosta de você. Então, assim, eles são muito receptivos. Mas tem muito brasileiro. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. E Portugal hoje sofre uma triste realidade de cerca de 10 anos atrás, onde foram muitos brasileiros mal intencionados e acabaram manchando a nossa imagem no país. Entendi. Hoje, a gente vê muitas pessoas, muitos empresários. A cada dia a gente vê centenas de empresários indo para Portugal. A gente vê muitos trabalhadores, como eu, no caso, sou um diretor de uma empresa, uma pessoa que tem uma família, que está indo lá não só para se aventurar, mas sim para montar um negócio. Então, a gente vê que o nível de pessoas que estão indo hoje para Portugal são pessoas com boas intenções. Tá. Porque o português é uma pessoa muito séria e muito credível. Então, se você falar para ele que essa água tá suja, por mais límpida, acabou de sair, ele vai falar, a água tá suja, então nós não vamos tomar. Mas essa água pode até estar turva, e se você falar para ele se essa água é boa para consumo, ele vai acreditar em você. Então, eu acredito que por essa, não é inocência, mas é porque eles são muito corretos, eles são muito justos no que eles falam. Então, acho que o brasileiro se aproveitou, com jeitinho brasileiro, se aproveitou um pouco disso há cerca de 10 anos atrás. Então, foram algumas pessoas que acabaram manchando a nossa imagem. Então, hoje, quando chega um brasileiro em Portugal, eles olham você e eles tentam analisar qual é o tipo de brasileiro que está chegando aqui. Nós sofremos isso há 500 anos aqui no Brasil. Claro. Nós não sabíamos que tipo de português que estava chegando aqui. Somos filhos de portugueses. Sim. Se a gente, nossa terra é uma terra, né, nascida com a cultura portuguesa. Mas naquele momento, acho que os índios que receberam isso falaram, o que será que eles vieram fazer aqui? Vieram nos trazer presentes, como trouxeram? Vieram levar nossa riqueza? Então ficou aquela coisa meio duvidosa. Eu acredito que hoje o português passa muito por isso. O que será que esses brasileiros estão fazendo aqui? Né? Mas eles são muito receptivos. E, bom, você disse, ou as pessoas amam ou então detestam Portugal. É isso mesmo? A sua mulher ficou no meio termo? A minha mulher, no começo, ela sentia muita falta de falar. Ela é muito comunicativa. Mulher, né? Mulher fala 7.000 palavras ao dia. Então, assim, ela é muito comunicativa. Não dá 10.000 passos, mas fala 7.000 palavras. Pois é. Mas, ao mesmo tempo, assim, como o andar dos dias, o andar dos meses, a gente foi montando a empresa, foi conhecendo pessoas, fomos criando amigos e famílias. Hoje nós temos amigos lá que nós consideramos família, sabe? Isso foi minando, isso foi acabando. Então, hoje, ela chora se passar um tempo sem falar com as pessoas de lá. Entendi. Hoje, ela fala assim, ai meu Deus, eu não vejo a hora. Porque assim, hoje nós estamos Portugal e Brasil. Porque eu tenho empresas aqui no Brasil e também necessita muito da nossa presença aqui. Mas por ela nós ficaríamos full time lá, ficaríamos o tempo todo, 24 horas e viria só para visitar. Por ela faria o contrário nesse momento. Só que esse momento de 2017, o Brasil deu uma aquecida economicamente e isso fez com que os nossos negócios aqui dessem uma alavancada. Sim. E lá nesse momento não estava precisando da minha presença física. Então, hoje eu trabalho muito mais online, WhatsApp, Skype, e-mail, do que fisicamente. Então, eu trabalho com a gestão dessas pessoas lá. Mas hoje ela se adaptou. Passado 2, 3 meses, ela se adaptou. Eu acho que o que mais pega para quem vai ou para qualquer outro país é a questão da saudade, do país, da família, né? Eu acho que isso é o que mais pega. E a facilidade da língua? Você tem que se adaptar muito, porque a gente acha que é que nem espanhol, né? Chega lá, vou falando, vai falando tudo errado. Vai falando portunhol. Aquele portunhol tem esse... Nós temos uma brincadeira, porque nós trabalhamos numa empresa que é brasileira e trabalhamos numa empresa que é portuguesa.
que está instalada em Portugal. Então, quando nós falávamos, e nós temos materiais de trabalho e tudo, então a gente falava que nós temos o PTBR, que é o Português Brasil, e o PTPT, que é o Português de Portugal. A língua é português. Porém, tem muitas gírias, tem muitas falas, tem muitas que é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. Então, você tem que se assemelhar com aquilo, você tem que acabar sentindo, né? O que eles estão falando e o que eles querem dizer. Eu, no começo, me falavam algumas coisas e eu ficava olhando para as pessoas. O que será que ela está querendo falar para mim? Mas demora muito tempo para assimilar? Não, porque... Porque vivendo ali, né? Sabe por quê? O português hoje, hoje não. Na verdade, as novelas brasileiras já passam em Portugal há cerca de 20 anos, no mínimo uns 20 anos. Então, eles consomem muito a TV brasileira, principalmente as nossas telenovelas. Sim. Então, eles são consumidores das nossas novelas. Então, eles falam muito mais o nosso português do que nós o português deles. Por exemplo, é uma palavra que nós falamos, uma gíria, que a gente fala muito assim, é da hora. Quando você fala é da hora para um português, ele dá muita risada. Ele não fala isso, porque é uma gíria nossa. Mas ele já assimila. Mas ele já assimila. Por exemplo, o nosso é da hora, que é uma coisa legal, que é uma coisa bacana, ele vai virar para você, é giro. Opa, é giro. Entendi. Então, assim, o é giro é algo muito legal, é o da hora da gente aqui. Tem uma infinidade de palavras, de coisas que eles falam que é diferente do nosso, muito. Mas é muito fácil, não tem tanta dificuldade. A adaptação é fácil. Agora o que todo mundo quer saber, tudo bem, vou largar tudo aqui, vou tentar a vida em Portugal, tá assim? Pode? Olha, isso funciona mesmo? Eu tenho amigos, eu conheço muitas pessoas que fazem isso e que já fizeram. Eu conheço pessoas que já fizeram isso há cerca de 3 anos atrás e até hoje não conseguiu a sua legalização. Entendi. Você está num país europeu. Você está num país onde muitas coisas não, praticamente tudo funciona. Né? Desde uma documentação, desde a lei, tudo funciona. E é um país pequeno. Nós estamos falando de um país hoje de cerca de 11 milhões de pessoas. É a metade da nossa capital. Então, as coisas têm que realmente acontecer. Com tudo isso, o que eu estou falando é para chegar nesse ponto. Os portugueses não esperam que você chegue no país deles ilegal. Nem os portugueses, nem todos os órgãos federativos, aquilo que compõe o país, o Estado. Eles esperam que você chegue lá legalmente. Então, como eu te falei no início, eu tenho muitos amigos que foram há cerca de 3 ou 4 anos para lá e até agora não conseguiram a permissão de residência, não tem alguns documentos portugueses. Isso é legal? Não, isso não é bacana, porque alguns desses meus amigos, se eles saírem de Portugal, primeiro eles vão pagar uma multa, que lá se chama coima, porque eles ficaram um tempo ilegal lá. Segundo, que quando eles saírem de Portugal, e se eles precisarem retornar, eles só podem retornar depois de 6 meses. E quando eles retornarem, pode ser que eles sejam bloqueados de entrar no país. Sim. Entendeu? Eles até estão trabalhando, eles têm casa lá, moram, tudo, só que ainda não legalizaram. Então, eu não indicaria para ninguém ir, sabe assim, quero viver em Portugal, vou embora, vou pegar minhas coisas e vou embora. Não é uma coisa muito certa. A não ser que você seja um empresário, um empreendedor, que você tenha condições financeiras de você arcar um visto gold. Um visto gold hoje é a partir de 500 mil euros. Você tem que comprar uma casa, uma residência a partir de 500 mil euros, então você consegue o seu visto gold. Entendi. Ou visto B2, que é o visto para empresários, onde você vai abrir uma empresa, mas para isso você precisa ter também um capital de até 350 mil euros. Então, não é uma coisa tão fácil. Mas como eu consigo ter a minha legalização em Portugal? Primeiramente, você precisa ter um contrato de trabalho. Então, eu aconselho qualquer pessoa saindo do Brasil para ir para Portugal que tente achar um emprego antes de sair. Se eu for chegar lá, eu vou arrumar um emprego? Vai. Portugal ama o profissional brasileiro, porque o profissional brasileiro é muito bom. A nossa mão de obra é muito qualificada no sentido de resultados e atitudes. O português ele é muito mais qualificado em sentido de formação, né? Mas o brasileiro ele é muito mais qualificado em mão de obra. O brasileiro trabalha muito, né? Nós somos um povo muito aguerrido nesse sentido. Sim. Então, o português adora a mão de obra brasileira, adora.
Então, o brasileiro ele vai chegar lá, ele vai arrumar emprego. Vai arrumar emprego em restaurantes, que lá se chama restauração, vai arrumar emprego na rede hoteleira, vai arrumar emprego na parte de manutenções. Hoje, Portugal, inclusive Portugal, ele importa muitos profissionais da área de TI, que lá se chama IT, né? Da tecnologia da informação. Lá a sigla é o contrário. Eles contratam muitos profissionais brasileiros, porque nós temos muitos bons profissionais aqui no Brasil nessa área. Então, se você é dessa área, por exemplo, já arrume um emprego daqui. Tem vários sites que eu posso depois citar alguns sites aqui, trouxe até uma listinha, porque eu acredito que isso ajuda muito. Claro. Onde você vai se candidatar a uma vaga. O processo não é rápido. Uma contratação pode demorar de 1 semana até 6 meses. Isso é comum, tanto numa contratação de um país para o outro, como dentro de Portugal. Sim. E eu aconselho que qualquer pessoa que saia daqui vá Planejado. vá planejado. Vá planejado. Um amigo meu é um empresário daqui, pegou e falou: puxa, eu queria mudar para uma cidade próxima de Lisboa, chamada Vedras Novas e tudo. O que você acha? Eu falei: eu acho lindo. Acho maravilhoso, mas você já conhece Portugal? Não. Eu falei: então eu te aconselho o seguinte. Você como um empresário, vem aqui, passa 10 dias, passa 15 dias, conhece Portugal. Portugal você viaja ele de ponta a ponta de carro. Sim. Se você quiser fazer isso de trem é muito fácil, se você quiser fazer isso de avião também é muito fácil. Então, assim, a locomoção em Portugal é muito fácil. Sim. E as rodovias hoje são maravilhosas. Coisa que há 10 anos atrás não era. E eu tenho amigos que moravam lá 10 anos atrás que citam isso pra gente. Então, assim, eu sempre aconselho, se você é um grande empresário, alguém que tem essa condição, vai. Visita Portugal, que é lindo. Primeiro você já vai se apaixonar, né? E vê se você se adapta naqueles 15, 20 dias. Depois, então, você vê qual que é a cidade que você mais se identifica. Porque nós temos Lisboa, que é a capital do país, que é onde tem muito jovem, onde as coisas acontecem, aquele burburinho todo, onde tem aquele trânsito louco. A gente tem o Porto, que é uma cidade linda, maravilhosa, que também é muito jovial, mas é um pouco mais família, não é aquela coisa tão, né? Mas é muito turística também. É uma vida bem badalada. Nós temos muito próximo ali de Portugal, um pouquinho para cima a gente tem Guimarães, que foi a primeira cidade, foi onde nasceu Portugal, que é uma cidade pacata, maravilhosa para você criar seus filhos, para você viver com segurança, quer dizer, com segurança é Portugal inteiro. Portugal inteiro, né? Portugal hoje é considerado, está entre o 4º e o 5º país mais seguro do mundo para se viver. Nossa, Carlos, espera aí, muita informação, É quero muita saber informação. de tudo isso, e assim, pois é. com detalhes, até essa questão de cada cidade serve para quê. Eu só vou precisar fazer um breve intervalo, mas daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo que tá delicioso, não sai daí. Oi, pessoal, a Análise Direta de hoje recebe um brasileiro que é empreendedor, mora em Portugal, né? Agora está fazendo Portugal, está fazendo ponte aérea, né? Portugal, Brasil, e vem tirar aqui dúvidas, né? Sobre essas terras lusitanas que muita gente, a gente sabe que está querendo ir para lá, para mudar de vida, né? Carlos Henrique Costa Almeida, vamos voltar para falar de várias cidades de Portugal. Então, só para pegar o gancho do que você falava no nosso bloco anterior, por exemplo, então, para os estudantes, quais são os melhores pontos onde tem as universidades, badalo, que é tudo que um estudante quer? Olha, depende do objetivo do estudante, né? Portugal hoje tem faculdades em praticamente todas as principais cidades. Hoje Portugal tem 8 das 50 melhores faculdades do mundo. Sim. Né? E tem 4 das 10 principais faculdades do mundo. Então, assim, lá tem um termo, tem uma gíria que fala que você é lisboeta, né? Quando você é de Lisboa. Então, eu sou muito lisboeta, porque em Lisboa nós temos várias faculdades maravilhosas, mas depende do que você quer fazer. Porque Depende da área. Depende da área, vai ter em Lisboa, vai ter no Porto, vai ter em Aveiro, vai ter em Braga, vai ter em Coimbra, vai ter no Algarve. Então, vai depender da área que você quer. Mas, por exemplo, se eu vou para o país extremamente focado em estudar, eu iria ou para Coimbra, né? Ou para a cidade que está acima de Coimbra, meu Deus. São tantas cidades.
Ah, depois a gente lembra. Depois a gente lembra. Tá. Mas eu iria para Coimbra. Seria uma das opções. Seria. Coimbra não se compara a uma grande metrópole, ou sim? É uma... Coimbra e Braga. Braga. Lembrei. Coimbra e Braga. São cidades muito próximas, são cidades pequenas. É uma... Como se fosse o interior aqui de São Paulo. Se for, se nós fôssemos comparar, é como se fosse uma cidade tipo... São José dos Campos, Campinas. Campinas é muito grande, né? Campinas já é muito grande, Campinas tá já é bom. muito grande. Mas se for ver em termos de população, não, até menos, porque são populações assim, de 500 mil habitantes, tá. 300 mil habitantes. Porque Portugal, todas as cidades são assim. As cidades mais populosas são Lisboa e Porto. Tá. As demais são sempre com menos habitantes. No caso de Lisboa e Porto, ela se compara, por exemplo, alguém que gosta muito dessa questão da metrópole, do agito, Lisboa. carro. Aí Lisboa e em Porto também você acha algo bem parecido assim, com grandes capitais. Sim, Lisboa e Porto. Tá. Quando eu estou em Lisboa, parece que eu estou em São Paulo. É isso. É isso. Porto também, só que com uma diferença mais visual. Né? Tá. O Porto é aquela cidade aparentemente com uma imagem mais antiga, aquela coisa mais bonita, né? Eu gosto muito de Portugal, de toda aquela estrutura que é de 300 anos. Sim, belíssimo, 200 muita anos. história ali, né? O prédio onde a gente fez a empresa é de 1850. Fica próximo a Marquês de Pombal. Eles chamam, inclusive, que é uma construção pombalina. E tem um porquê, que foi depois de um dilúvio que teve um dilúvio, eu falo dilúvio, mas um tsunami que teve Sim. em Lisboa e arrebentou a cidade inteira. Então, assim, é muito lindo, é muito histórico. Eu gosto dessa coisa, assim. Mas é muito jovem. Lisboa é aquela coisa, é badalação total. Lisboa é 24 horas. Falando então ainda dos jovens, a gente percebe um incentivo muito grande de Portugal quando alguns jovens prestam, nem o vestibular aqui, mas prestam o Enem e através da nota do Enem já pode se transferir para uma faculdade, já pode tentar entrar numa faculdade de lá. Praticamente todas as universidades hoje de Portugal aceitam, depende da área, o Enem. Só não aceita na área de saúde. Tá. Odontologia, medicina e veterinária. São os únicos que não é aceito. Entendi. Né? Porque para você fazer esse tipo de formação em Portugal, você precisa, além de tudo, estar legalizado com residência, morar no mínimo 6 meses e prestar o concurso nacional. Tá. Que é como se fosse um vestibular nosso aqui, só que bem concorrido, muito concorrido. Para você passar em medicina, por exemplo, lá você tem que praticamente zerar a prova e tirar notas altíssimas. É muito concorrido porque é um curso muito bom, maravilhoso. Diferente das universidades federais, estaduais aqui do Brasil, todas as universidades lá, por mais que são públicas ou particulares, elas têm um custo anual. Né? E aí, dependendo da formação, esse custo anual varia aí de 2 até 7 mil euros no ano. No ano. Entendi. Bom, mas já tendo a nota do Enem, já é mais um convite para os estudantes daqui do Brasil para se especializarem lá, né? São muito bem-vindos, desde a formação, pós-graduação, são muito bem-vindos. Tem, por exemplo, a parte de direito é maravilhosa fazer, a parte de engenharia. E eles gostam muito desses estudantes em Portugal, justamente porque eles precisam também dessa mão de obra. Né? E Portugal é aquele país que a gente pensa, por exemplo, eu lembro na época que eu era bem pequenininha não que eu sou, né? Mas que eu era muito jovem, que eu via muitas pessoas indo para os Estados Unidos para batalhar, trazer uma grana para o Brasil. Portugal é esse tipo de país que você vai, quero ficar rico, então eu vou para Portugal, vou fazer muito dinheiro, depois eu volto para cá, ou não é por aí? Alguns amigos falam assim para mim, tá rico já em Portugal? Tem alguns segmentos, depende do segmento que você produz ou tem serviço, você vai ganhar muito dinheiro. Muito dinheiro. Eu conheço amigos aqui, eu tenho uma história de um amigo que representava uma marca de produto químico para cabelo. Ele chegou lá com 3, 4 produtos químicos, isso há 8 anos atrás. E a malinha dele, hoje o cara é um grande empresário em Portugal, expandiu, ganhou muito dinheiro. Mas hoje, a atualidade de Portugal, Portugal, por que é a queridinha da Europa? Para se viajar, para se comprar, porque é barato as coisas lá.
Então, não adianta a gente pensar que eu vou fazer um negócio lá para vender caro, Sim, para ganhar para em ganhar cima, muito né? dinheiro, por que não? Lá usa-se um termo chamado low cost. Então, tudo que for low cost é muito bem-vindo, né? Um fast food low cost, uma locadora low cost, uma roupa low cost, um serviço low... Então, tudo é muito bem-vindo. Eu digo que Portugal não é um lugar para você ficar milionário. Sim. É um lugar para você ganhar um bom dinheiro e viver bem. A riqueza, eu acho que de Portugal é essa qualidade de vida, essa estrutura. Justamente. Então, assim, o que é mais rico, o que nenhum dinheiro paga, é a qualidade de vida de Portugal. Isso daí é incrível. Brasil hoje ainda é um país onde a gente se ganha muito dinheiro, mas não vive. Porque todo o dinheiro que a gente ganha, a gente precisa gastar. Claro. Com a segurança, com saúde, com imposto, com tudo. Já Portugal, você não ganha tanto, porém você vive muito bem. Aí você tem segurança, saúde também não é cobrada, né? Sim, a saúde não é que ela não é cobrada. Eu sei que funciona mais ou menos assim, se você quiser passar no clínico, você passa, é como se fosse, digamos, entre aspas, um SUS, tá, gente? Porque lá é bem melhor que um SUS. Mas aí se você precisar, se você não passar pelo clínico primeiro e já ir direto para a especialidade, aí você paga, isso? Você paga. Na verdade, assim, todo serviço de saúde em Portugal você paga. Tá. Porém, é um valor muito, muito pequeno, um valor irrisório, um valor... Então você não precisa ter um plano de saúde, é isso Não. que eu estava querendo dizer, você não precisa, né? Tem pessoas que têm, mas tem pessoas que não têm. E eu conheço pessoas muito bem de vida lá que não têm um plano de saúde. E aí quando precisa, vai lá e paga Quando aquele precisa, X. vai lá uma consulta, você vai pagar na consulta 2 euros. Você faz uma bateria de exames uma vez, assim, minha esposa tem um coração um pouco acelerado, aí um dia ela passou mal, fomos ao hospital, eu paguei a consulta, mas eletrocardiograma, os medicamentos, as coisas, eu paguei acho que 20 euros. 20 euros, e ela teve um atendimento prévio, foi uma coisa assim, então foi muito bacana. Sim. Porém, Portugal tem umas coisas muito bonitas. Ela engravidou, e a pessoa, a gestante, ou pessoas que têm problemas de saúde, comprovadamente, elas não pagam exatamente nada. Então, todos os exames que ela fez após ela estar grávida, todos os médicos que ela passou, ela não pagou exatamente nada. Então, por exemplo, teve uma vez que ela precisava fazer uma ultrassom, que ela queria ver o bebê, aquela ultrassom diferente. Ela podia agendar no sistema público, ia demorar uma semana, mas ela estava tão ansiosa que ela queria ir no particular. Nós somos no particular, pagamos 35, 40 euros naquele exame. E aqui no Brasil, quanto mais doente você está, mais grana você tem que investir na sua saúde, né? Eu tive um caso esses dias com a minha sogra, teve um AVC, ela mora no interior, mas estava na minha casa, eu moro na região de Santos, e é um custo exagerado de exames, de médico, de tudo. É assim, se você não tem um plano de saúde aqui, você vai morrer no SUS. Exato. Né? Lá não, lá você não precisa ter essa preocupação. Falando então de sogra, de pessoas com mais idade, para aqueles que se aposentaram. Me aposentei, antes era assim, eu quero me aposentar e ter uma casinha em Paraty, no Guarujá, em Santos, no Nordeste, e agora eu quero me aposentar e ficar numa prainha em Portugal. Quais são os melhores lugares? Eu tenho muitos amigos da melhor idade, que a gente costuma falar, e eu aconselho todos irem, porque é um país muito bom para alguém que respeita muito o idoso, respeita muito as pessoas de idade. É a cultura, é cultural, né, deles. São valorizados, né? Pela sua história, experiência de vida, né? Aqui a gente acha que é obsoleto. Se passou dos 40, você já é praticamente obsoleto. Lá eles valorizam. Lá eles são valorizados. O mercado de trabalho para eles é que não é bom, como não é em praticamente todo mundo. Mas eu indicaria porque a qualidade... Aí voltamos de novo na situação da qualidade de vida. A qualidade de vida lá é maravilhosa, né? Eu vejo senhorzinhos, senhoras sendo assaltados no meio da rua que lá... Não posso dizer que nunca isso vai acontecer. Isso pode acontecer. Mas é 1 em 10 mil, praticamente. Então ela vai poder andar na rua, fazer a sua caminhada tranquilamente com o seu celular, com a sua bolsa, com as suas comprinhas, vai poder ir ao médico quando quiser, vai poder passear tranquilamente de manhã, de tarde, de noite, vai ter os finais de semana. Portugal tem muitas coisas, tem muitos eventos culturais, tem muitos museus, tem muitas coisas que, sabe assim, que
o idoso pode aproveitar. Fora que ele pode viajar o país inteiro, o ano inteiro, dependendo da época, da estação. Tá inverno, então tá inverno, eu vou para o Algarve, que é mais quentinho. Tá verão, tá muito quente, então eu vou para o norte, que é mais fresco. O clima lá é muito apreciado por causa disso, né? Então, quem gosta mais de frio tem, quem gosta mais de calor tem, quem gosta de um tempo mais agradável, você pode fazer essas escolhas. As né? estações, elas ainda acontecem em Portugal inteiro, porém, em lugares é mais agressivo, o frio e o calor também, né? Você vê que nos últimos anos sempre tem tido queimadas lá, em algumas regiões. Inclusive, essas regiões que têm tido queimadas, inclusive as regiões que também são muito frias. Então, Tem um contraponto. é um contraponto, né? Mas em Portugal inteiro os estrangeiros da Europa, a gente chama de estrangeiros ali, os europeus, o francês, o irlandês, o holandês, o inglês, eles adoram ir para Portugal justamente por conta do clima. A gente chega a ver no inverno, não digo no inverno, mas mais no outono, que a água é muito gelada mesmo no verão, a gente vê ingleses, irlandeses entrando na praia, entrando dentro da água, sabe assim, e você fala assim, eu vou morrer. Quando você vê a pessoa entrando, ele fala assim, eu vou morrer. E eles entram como se a gente entra na água aqui no verão. Entendi. É muito engraçado, é bonito e é bacana, é muito legal de se ver essa diferença de cultura e ver pessoas que moram em países tão diferentes irem para lá, porque lá, é por isso que eu falo que é a queridinha da Europa. Ganhou vários prêmios, como ser um dos lugares a ser mais visitado nos últimos anos. E fora essa diversidade de coisas, de alimento, de clima. Bom, Carlos, como eu tenho que ir para o intervalo, eu quero para o intervalo muito rápido para poder voltar muito rápido para a gente continuar esse bate-papo. Para você que já está curtindo o nosso programa, que tal mandar aquela mensagem bem legal para o nosso WhatsApp? Manda aqui para o programa Análise Direta, o WhatsApp é 011 São Paulo 992247760. Está em outro país, não tem problema, coloca o 055 na frente, 11 99224, tá certo, 7760, a gente já volta. Já estamos de volta falando um pouquinho sobre Portugal, que é o destino mais procurado aqui pelos brasileiros e, claro, por imigrantes europeus. Vamos falar então de empreendedorismo. Carlos Henrique Costa Almeida, que é empresário, está fazendo aqui toda uma discussão, uma conversa, um bate-papo para a gente entender um pouquinho mais. Em relação ao empreendedorismo, eu li que também em Portugal, além de investir, claro, nos estudantes, também investem para aqueles que querem criar aquelas startups. Isso é verdade? Na verdade, hoje Portugal tem uma das maiores feiras do mundo de startup. Sempre acontece mais ou menos em torno de outubro a novembro. Na verdade, não são só startups. Como eu tinha falado no começo da nossa conversa, o Projeto 2020 é justamente com a intenção de dar aporte para muitas empresas portuguesas e estrangeiras a crescer dentro do país e internacionalizar. E isso vai até 2020? Isso vai até 2020. São cerca de 25 bilhões de euros. É um fundo europeu que foi destinado somente para Portugal para ter esse crescimento. Então, assim, eu tenho uma indústria, eu tenho uma empresa de serviços, eu tenho empresas de máquinas, tudo que vai gerar muitos empregos e crescimento no país, você é muito bem-vindo em Portugal, né? Tem que se criar um projeto, tem que se criar um business plan, um DRE da empresa, fazer a sua candidatura no Projeto 2020. Qualquer pessoa colocar lá no Google Projeto 2020 vai aparecer já o site. Isso que eu ia perguntar, ainda dá tempo desses empresários pensarem até 2020. Então não é que é 2020, então até 2020 você pode se inscrever, você pode levantar seus projetos. Justamente. Tá. E aí tem uma estatística, que a cada 100 empresas que se candidatam, 37 conseguem esse subsídio do governo, né? Esse subsídio é algo muito bacana, porque você tem um prazo de 8 anos para poder pagar ele, com juros praticamente zero, comparado, se a gente fala dos juros de Portugal, para falar para um brasileiro aqui, ele fala eu quero, porque é mínimo, mínimo. Eles têm carências onde você cada ano vai sendo aportado um valor do investimento no seu negócio e, dependendo do andamento da tua empresa, você chega a ter até 50% de desconto na sua dívida,
Quer dizer, é algo muito bacana para empresas, para empresas e empreendedores que têm projetos aí bacana para ir se instalar em Portugal. Portugal quer ter uma empresa que contrate a mão de obra portuguesa, isso é algo imprescindível nesse projeto. Portugal quer ter empresas que nasçam ali e dali saiam para o mundo como empresas portuguesas, que hoje Portugal, quando a gente fala de empresas portuguesas, a gente lembra do quê? Empresas de vinícolas, né? De azeite, bacalhau, que nem vem de Portugal, vem da Noruega, mas passa pelo processo, que é o famoso bacalhau do Porto, né? Então, assim, Portugal quer criar referências de indústria, quer criar referências de criação, de inovação, de tecnologia. Mas isso é diferente de você levar uma filial, né? Eles não querem uma filial. Isso é diferente de, por exemplo, do grupo que eu trabalho, eles têm empresa aqui. Lá nós montamos uma empresa do zero, com muito material do Brasil voltado para Portugal, porém era uma empresa que estava nascendo ali e dali ia expandir para o mundo. Entendeu? Então, esse era o projeto, essa é a situação. Eu tenho outra amiga que é um produtor de café, então que foi fazer o trabalho de produção de café, indústria, né, comercialização do café lá, outro de tecelagem. Então, assim, tem um nicho muito grande, porque a Europa é muito grande. Você estando em Portugal, você não vende só em Portugal. Claro. Você vende muito para a Espanha, você vende muito para a França, você vende muito para a Itália. Fora os países de língua portuguesa, que consomem muita coisa de Portugal. E do Brasil também. Sim. Então, Angola, Moçambique. Então, assim, é um mercado maravilhoso. E Portugal incentiva muito. Se você tem um negócio, você tem a oportunidade de ter o apoio do governo português, de se instalar e de ser muito bem sucedido. E daí, no caso burocrático de visto, você já entra daí com o visto de trabalhador, de empresário, tem um visto diferente? Nós temos várias empresas que dão assessoria. Inclusive, eu tenho uma empresa hoje lá que dá assessoria para novos empreendedores. Legal. Entendeu? Para você ir para lá, qual o melhor local para eu me instalar? Onde seria o melhor local para eu colocar a minha empresa? Qual Isso seria de várias áreas, a consultoria para várias áreas, não somente... Isso, e a nossa consultoria, ela trabalha tanto para quem quer ir para Portugal, como para quem quer vir para o Brasil. Então, a gente faz uma ponte, uma assessoria internacional. Perfeito. Lembrando, então, para quem vai para estudo, você tem o visto de estudante, fácil de conseguir, mediante a universidade. Não deixa para tirar lá nada, né? Lá, não. Tá, já tira ele aqui no Brasil. Visto para quem tem... aqueles que estão aposentados, tudo. Aí você precisa ter uma renda aqui? Na verdade, o brasileiro, ele pode transferir a aposentadoria dele para Portugal. Nós temos um acordo entre Portugal e Brasil e Portugal, onde o brasileiro pode fazer a transferência da aposentadoria dele para lá. Então, tem muitos benefícios. Ou seja, se ele tiver uma renda própria, ele pode conseguir o visto de permanência ali, de residência. Pode. Até mesmo as partes de tributações, tem uma diferença da tributação onde você pode declarar o seu imposto só em Portugal ou só no Brasil, ou declarar nos dois como um residente não habitual. Tem várias coisas que facilitam, porque o aposentado ele também já sai daqui com visto de aposentado, mas saia já daqui, não vai lá para pedir. Para pedir lá, porque vai ser muito mais complicado, já tem que sair com o processo daqui. E olha só, vamos falar agora sobre aquelas pessoas que querem, então, realmente procurar emprego, tudo. Eu quero saber esses sites aí que você trouxe para contratação. Posso pegar minha colinha? Claro que pode, Ótimo. deve. Na verdade, assim, são vários sites. É muito fácil de se candidatar, Sim. se inscrever, lá fala se candidatar. Posso falar o nome de alguns sites? Claro, pode falar. Um dos sites é o BEP, B de bola, E de elefante, P de pato. O emprego, outro site, tá? Emprego XL, emprego.sapo.pt, Expresso Emprego, o Indeed.pt, que é uma plataforma mundial, né? net-empregos.com, Turijobs, industriacriativa.pt e o LinkedIn. Ótimo. O LinkedIn, na verdade, hoje é uma das ferramentas mais utilizadas
em Portugal para contratação. Entendi. Né? Inclusive, para minha ferramenta hoje de trabalho é o LinkedIn. Mas muitas pessoas falam, você tem rede social? Eu falei, não, eu tenho rede profissional. E aí, porque Portugal hoje trabalha muito com LinkedIn. É uma forma de você achar um emprego muito fácil lá. Mas todos esses sites que eu falei, entra, se candidata e aí você vai, com certeza, achar. E você pode escrever em português, tudo certinho. Português do Brasil. O PTBR, PTBR pode falar no português do Brasil, que eles vão entender. Eles entendem a gente muito bem. É nós aqui, às vezes, temos alguma dificuldade. Principalmente dependendo da região. O português mais do norte, do Porto para cima, eles falam às vezes muito rápido, falam um pouco enrolado, às vezes você precisa prestar um pouco mais atenção no português dele para interpretar o que ele está falando. E eu quero saber o contato do seu site de consultoria. Ah, sim. Pelo LinkedIn. Tá. Né? O meu LinkedIn é o henrique.almeida. Né? A nossa consultoria é Almeida Moreira Assessoria Internacional. Né? E aí eu tenho o meu telemóvel, que é o meu número de Portugal, que chama-se celular, é o telemóvel lá, e tem o meu celular aqui do Brasil. Posso passar? Pode passar. Eu ia pedir daí o telefone no final, mas já pode então, passar. Não, já pode passar, então, já bom. passa. Já o meu telemóvel, para quem está em Portugal, é o mais 351 932 273 805. Então, mais 351, que é o código de Portugal, 932 273 805. E daqui do Brasil, que é o mais 55 DDD 11 99544 5343. Mas é claro que eu não vou finalizar agora, a gente está passando aí todas as informações para aqueles que querem se aventurar com consciência, com planejamento, mas é aquelas pessoas que já possuem a cidadania portuguesa. Aí fica tudo muito mais fácil, né? Fica. Na verdade, se você for um cidadão europeu, pode ser um cidadão italiano, francês, tudo fica muito mais fácil em Portugal ou em qualquer país da Europa. Essa questão daí de imóvel, de visto, de trabalho... De tudo isso, o mais complicado é você tirar o seu visto. Hoje. Porque se fosse há 4 anos atrás, você poderia chegar em Portugal, arrumava um trabalho. Segundo o artigo 88 da Constituição de Portugal, se você tivesse um contrato de trabalho, você poderia então ter o seu visto de residência. Porém, isso daí não é algo efetivo da lei. Isso daí foi uma brecha que a lei abriu e eles fecharam essa brecha com a quantidade de estrangeiros que foram para Portugal. Entendi. E quando eu falo de quantidade de estrangeiros, não são só brasileiros. Na verdade, muito indiano foi, muito chinês foi, do país inteiro. Muitos países aqui da América do Sul foi até Portugal, porque viu que lá seria uma das melhores opções de viver, de trabalhar, de empreender. Né? Hoje nós temos uma comunidade chinesa gigantesca em Portugal, uma comunidade indiana gigantesca. Então é uma concorrência, China, Índia e Brasil. E os portugueses, eu falo que daqui a pouco vai acabar os portugueses. Então, e a crise? Não chega lá essa crise? Não tem um boom muito grande? Está próximo disso ocorrer? Ainda dá para mais pessoas irem para lá? Graças a Deus, Portugal, de 3 a 4 anos para cá, está numa ascensão. Hoje, o que é mais forte em Portugal é o comércio e o turismo. Né? Por isso que eles querem investir na parte de indústria, por isso que estão dando esses incentivos, para que o país também comporte outras coisas, que o país comece a ter produtos ali feitos ali mesmo. Né? Mas o mais forte hoje de Portugal é turismo e o comércio. E é muito grande. É muito grande. Então, o ano inteiro você tem turismo em Portugal. Mesmo no inverno congelante, né, que não é tão congelante em Portugal, mas mesmo no inverno lá, debaixo de chuva, as pessoas estão na rua, porque Portugal é lindo, é gostoso, é bom para ver, é bom para comer, é bom para... Então, assim, tem mercado, tem mercado. Tem mercado tanto para quem tem a cidadania, porque muitas pessoas estão tirando, né? Tanto para quem tem a cidadania, como, eu quero me aventurar, eu não quero ouvir esse rapaz aí não, eu vou até lá, esse barbudinho aí não foi muito credível, eu quero ir lá, eu quero ver para crer, porque tem pessoas que são igual Tomé, eu vou ver para crer, ele vai arrumar um emprego, só que ele vai arrumar um emprego em restaurantes, em limpeza, esse tipo de coisa, mas ele vai arrumar um emprego, ele não vai passar fome, não vai nada, mas tem que ter muito cuidado, é bom você... Antes de ir, saber onde você vai se hospedar, saber onde você vai ficar. Por isso que é muito importante conhecer antes. Acho que a dica principal é o que você tinha falado para o seu amigo. Vai conhecer, passa um tempo, depois volta sabendo de tudo. Eu costumo falar que network é tudo.
Então, se você tiver um conhecido lá, vai te ajudar muito. Até onde você se hospedar, alugar uma casa, que lá não é alugar e é arrendar. Arrendar. Então, assim, tem que ver tudo isso antes, para você chegar lá e não ficar ao léu. Apesar de que Portugal é um dos países que tem vários hostels, assim, muito bacana, muito, muito legal, que é barato. Então, para o jovem, isso é muito legal. Sim. Eu, inclusive, tenho um projeto lá também de um hostel em Lisboa e no Porto, mas ainda não está pronto, então não posso falar. Mas em breve posso falar. Eba. Né? E pode aventurar, Depende do espírito. Sim. Né? Do que você está disposto a passar. Depende do que também. você está disposto a passar. Né? Se eu sou solteiro, ou eu, a esposa, ou eu e a namorada, quero aventurar, eu vou lá conhecer, pô, bacana, nada demais, nada que em 3 meses, que o seu visto vai valer por 3 meses de turista, nada que em 3 meses deu certo, ótimo, não deu, eu volto. Sim. Né? Agora, se você tem família, filhos, seja mais cauteloso. Eu tenho um amigo que é coach aqui no Brasil, muito bem de vida aqui, ele fez isso, ele vendeu tudo, pegou os 3 filhos, que são trigêmeos, pegou os 3 filhos, a esposa, e foi. Chegou lá, no dia que ele chegou, ele achou uma casa para arrendar, achou um local para ele começar a trabalhar, foi com uma quantia de dinheiro, óbvio, Claro. para poder se manter num tempo. E em uma semana ele já estava trabalhando, estava morando e deu tudo certo. Falei com ele ontem, inclusive. E ele falou, estou feliz da vida, comecei um negócio, estou no 3º e deu tudo certo. Para muitas pessoas dá muito certo, para outros pode ser que não dê. Carlos, esse papo foi maravilhoso. Que bacana. É muito bom a gente trazer novidades também, que a gente vê que muitas pessoas se interessam por este tema. Sim. Eu já vou deixar aqui, eu sempre deixo o convite, né, gente? Todo mundo quer que volte, para a gente conversar mais, fazer muito mais. Então, por favor, fica aqui o convite para você voltar a falar dos seus hostels, falar da sua empresa e falar um pouquinho mais de Portugal daqui a um tempo. Perfeito? Vai ser um prazer, acho que deu para perceber que eu sou um brasileiro nato, apaixonado pelo Brasil, porque eu também falo muito bem do Brasil, mas eu sou hoje um brasileiro que vive ali, trabalha também em Portugal, apaixonado por Portugal, que ama, e eu recomendaria a todos aqueles que têm condições e que não vá lá para atrapalhar, vai sim para se divertir, vai lá para viver, vai lá para trabalhar, empreender. Vai lá para somar. Vai lá para somar. É muito bem-vindo. É muito bem-vindo, é um país maravilhoso, eu aconselho a todos. Porque, como eu falei, minha esposa chora, eu quero ficar de vez, eu não quero voltar mais para o Brasil. Mas Bom, então eu vou encerrar esse programa, né? Já comprando minha passagem para Portugal, já me aventurando. Pessoal, muito obrigada por vocês terem feito essa companhia aqui conosco para participarem do programa. É muito fácil, é só você escrever para o nosso WhatsApp aqui do programa Análise Direta, é o 011 São Paulo, 992247760. Se está em outro país, coloca o 055 na frente. No YouTube, muitos temas, política, economia, cultura, enfim, imóveis. A gente tem muitos temas diversos aí para te envolver, para te informar no nosso programa Análise Direta no YouTube. E na nossa fanpage do Face, só curtir, né, dar aquele like, compartilha. A gente sempre coloca lá uma fotinho, fala qual que é o programa que vem aí próximo, para você já ficar antenado, não perdendo nenhuma informação aqui conosco. Esse fica por aqui, eu vejo vocês num próximo. Até lá, beijo.